direto no YouTube, você está falando? Ele tá pegando a minha tela toda, mas não tem problema não. Peraí. Vê se melhorou. Agora sim. Ó, melhorou? Melhorou. Eu preciso só saber aqui por que ele não está puxando os dois. Deveriam. Mas não tem problema. Aí os próximos depois eu vou testar lá para poder aparecer a gente juntos. Está aparecendo você. Pode, porque a gravação depois vai ficar só comigo lá. Então, se você conseguir se arrumar... Pois agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no OBS, peraí. Aqui. Engraçado que eu tinha que estar puxando a tela toda, que é a tela do Meet. A tela do Meet? Eu tenho que puxar ela, peraí. Mas no Meet você está vendo eu e você? No Meet, sim. Peraí que eu já dei o jeito. É que eu tô bem lá no cantinho, lá embaixo. Agora sim! E não é que tá dando um pouquinho de eco. Deixa eu baixar aqui também, eu acho que tá muito alto. Mas aqui tá normal para mim, viu? Tá normal? Tá. Talvez pode ser que para eles também esteja, né? Nós temos aqui 6 visualizações. Deixa eu ver quem está aqui comigo, né? Que agora, beleza, eu já estou aqui também. Estamos os dois aparecendo aqui. Pessoal, olha, vocês que estão chegando aí, se puderem só me dar um feedback, se vocês estão ouvindo bem, né? Se estão visualizando aí tranquilamente, vai ajudar a gente bastante aqui, né? Então, conforme eu já divulguei, já informei, eu vou começar agora as minhas lives também com convidados, né? E como eu falei já no início aí, eu estou aqui com a presença do Thales, né? O Thales é engenheiro, né, Thales? Da área da engenharia, trabalha aqui tem a construtora. Eu vou deixar ele se apresentar, inclusive, porque como ele está chegando agora, né? Se você puder falar um pouquinho de você aí, Thales, para que a gente possa entrar num bate-papo aqui, para poder eu conseguir aí esclarecer todas as suas dúvidas, né? Então, fica à vontade aí, pode se apresentar para o pessoal. Show de bola. Pessoal, boa noite. Uma honra para a gente estar aí, né, nessa live, junto com o pessoal, com a Adriana. Fui convidado pela Poliana, que é sobrinha da Adriana, é uma das minhas amigas de infância, né? E isso é muito gratificante para a gente, né? Que a gente está no mercado e a gente, né, ter esse convite com gente do mercado aí, desse relacionamento nosso, sim, é bom para a gente encurtar bastante os nossos laços aí. Mas eu sou corretor de imóveis, né? Já tem 9 anos. E aqui na cidade, voltei a atuar em dezembro de 2023, voltamos com atuação em construção. Então, desde 2023 para 2024, a gente vendeu bastante obra em parceria com alguns parceiros que eles executavam, e do meio do ano para cá, a gente começou, então, a executar a obra por conta própria. Minha formação, na realidade, não é engenharia, a gente contrata todo o corpo de engenharia, a gente faz o papel da parte da incorporação. A gente faz... Então, hoje, o que a gente faz hoje, né? Só para você entender o nosso processo. Sou formado em administração, tenho algumas MBAs em relação à gestão de processo, gestão de qualidade, e então a gente é muito ligado ao processo. Então, eu formalizei algo, assim, um método onde eu conseguiria entregar para o meu cliente na construção financiada, do início até o fim da execução. Então,
De algumas obras que a gente vendeu ano passado, que foram um total mais ou menos de 32 obras, unifamiliar, a gente pegou 3 obras e agora a gente já está com 3 obras em andamento e 6 processos em andamento, então totalizando aí, até o final do ano, 10 obras e a nossa meta é chegar a 12 obras anual. Que bom. E assim, o que é o interessante do trabalho, né? O nosso trabalho hoje é gerenciamento, né? Então a gente liga todas as pontas, a gente não tem corpo interno de todos os prestadores de serviço. Então, a gente fala que a gente divide o bolo, né? Então, por exemplo, divido o bolo com o engenheiro, divido o bolo com o topógrafo, divido o bolo com a parte da empreitada. Então, a gente é o cara que articula todo o processo para os nossos clientes na parte de financiamento, na parte da incorporação unifamiliar, que é todo o processo da construção financiada. Dentro do processo seria financiamento, incorporação e a execução, só que dentro da incorporação a gente faz o projeto, a gente faz a aprovação na prefeitura, aprovação na Caixa e aprovação no CRI, depois a gente executa. E até então a gente não estava batendo de frente com algumas obras acima de 70 metros quadrados, são alguns questionamentos que a gente também vai trazer aqui em pauta, né? Mas essa semana a gente pegou uma obra de 106 metros quadrados, onde a gente bateu de frente com essa parte de regularização de obra. Não sei se tem alguns tabus que falam que a partir de 70 metros já começa a pagar, tem a partir de menos que 69,9 é isento, né? Então são algumas coisas que a gente quer entender um pouco mais. E assim, a primeira pergunta minha, Adriana, acho que para entrar no assunto, sobre as obras de 69,9, né? A gente, por exemplo, eu vou te explicar como que funciona o nosso modelo. A gente não executa a obra diretamente como uma construtora, né? Então, a gente não executa a obra como PJ, a gente executa a obra como PF, pelo fato de que a obra ela já é direcionada no CPF do cliente. Então, o cliente ele vai lá, toma um empréstimo. Esse empréstimo, na realidade, é direcionado para o cliente, não para a construtora. Então, até na planilha, etc., a gente não entra no BDI, a gente entra como um prestador de serviço, porém, indireto, sem ser vinculado a uma empresa, né? Como se fosse um gerenciamento de obra, porém, a gente não vincula o CNPJ, até porque a empresa em si, ela é uma prestadora indireta desse cliente, porque, na realidade, o cliente que teria que estar executando essa obra, né? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: na maioria das obras aqui na nossa cidade é 69,9, né? Tem obra de 50 metros, tem obra de 55, né? A gente agora pegou essa obra que é um pouco atípica, né? De 107 metros, 106 metros quadrados. Mas sobre essas obras de 69, como que funciona essa parte do recolhimento desse imposto, André? Vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Eu acho que você deve ter conhecimento. Eu gosto sempre de citar as normativas, né, para as pessoas que vão passar por aí, e depois vai ficar gravado também a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. É importante para eles consultarem depois também. Então, nós temos aí a instrução normativa do CNO, que é a 2061, né, de 2021, e temos também a instrução normativa 2021, também de 2021, que é a do CERO. Então, o que acontece? Essa instrução normativa 2061, que é a do CNO, ela que vai gerenciar toda essa parte do CNO, que é o cadastro da obra. Então, o que acontece? Se você observar depois, nessa instrução normativa 2061, lá no artigo 5º, ele vai definir quem são os responsáveis pela abertura dessa inscrição do CNO. Nós temos lá o anexo 6, que a gente chama, o anexo 6 da instrução normativa 2110, de 2022, que é a instrução normativa do INSS. Então, existe o que a gente chama lá dentro daquela instrução normativa 2110, o que a gente chama lá de anexo 6. Então, este anexo 6, ele vai definir se aquele serviço que vai ser executado, se ele tem a obrigatoriedade de ter a inscrição do CNO ou não. Então, se lá estiver classificado como obra, já não tenha dúvida que ali vai ser obrigado a ter uma inscrição. Só que para vocês muda um pouquinho, porque ali é mais focado no KNAI. E vocês estão trabalhando como pessoa física, na verdade, né? Vocês já estão, assim, num processinho diferente. Mas a gente sabe também que, neste caso da construção pessoa física, também tem que ter abertura aí da inscrição. Agora,
Lá nesta própria normativa, ela tem algumas situações em que dispensa também a inscrição, mas algumas situações. E uma delas, que eu não sei se de repente é por isso que você está até imaginando que talvez seja por este caminho, é onde existe ali uma dispensa quando é executada uma casa unifamiliar, moradia própria, quando o proprietário não tem o outro imóvel, onde entra naquelas situações de dispensa, tem que ter menos de 70 metros quadrados, não pode ser superior a isso tudo. Então, assim, existe essa situação em que, de repente, poderia estar dispensado dessa inscrição. Teoricamente, aí, né, vocês não teriam que preocupar em fazer uma CND dessa obra. Mas, nesta mesma instrução normativa, ela determina que se não se enquadrar nestas situações aí que eu estou listando, tem mais requisito, tá? Que faz parte aí do que eu listei para você. Só que, diante disso, se for uma construção que está sendo com envolvimento de financiamento junto à Caixa Federal, vai ter que ter a CND. Independente se é menos de 70 metros quadrados ou não. Se vai ter que ter a CND, vai ter que ter a inscrição do CNO. Então, assim, tá nesta própria normativa depois, se vocês forem lá dar uma olhadinha, visualizar tudo, você vai ver isso que eu estou falando. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. E outro detalhe, igual você falou, nós estamos construindo, mas como que o contratante está passando isso para vocês? Vocês estão construindo como um contribuinte individual, como autônomo, que deve estar nessa classificação vocês, né? Como que esse cliente está passando esse projeto para vocês, para ele poder executar? Ele está repassando como uma empreitada total, está passando tudo, vocês são responsáveis por tudo, por executar, por entregar pronta a obra toda, ou ele tem um envolvimento indireto, uma parte dele? Como é que está isso aí? Na verdade, o cliente ele tem total autonomia sobre a obra e a gente é como se fosse o administrador da obra dele. O cliente ele opta por toda decisão que vai acontecer na obra, praticamente. Tanto que ele está dentro da nossa obra, né? Então, o cliente, ele... Quando vocês estão comprando, está registrando funcionários? Não, porque na realidade as compras é feita totalmente no CPF do cliente. As notas fiscais são tiradas na conta no CPF do cliente. Então, por exemplo, a gente fez compra de concreto agora, a gente tirou direto no CPF do cliente. A gente não tem vínculo na parte de compra, né? É como se fosse mesmo um administrador da parte de gestão mesmo. Perfeito. Então, de qualquer forma, ele é o responsável direto pela inscrição. Tanto que o alvará de construção sai no nome dele, a parte do projeto sai no nome dele, tudo sai no nome do cliente. A gente faz um paralelo com o cliente para que ele não tenha a parte burocrática ali, seria a parte de compras, a parte de... É como se fosse uma administração de obra, só que cobrado não como uma administração de obra, vamos dizer assim. Então, assim, né? Porque eu acho que... Como é que está essa mão de obra? A mão de obra, a gente não tem uma empresa de CNPJ, então a mão de obra, agora nessa obra de 106 metros quadrados, a gente vai pedir o cara para tirar a nota fiscal no nome do cliente, né, para poder ter essa comprovação, para ver se consegue reduzir o ISS, o INSS, em cima dessa prestação de serviço. Então, como se o cara fosse ele... Porque o cliente em si, ele não está assinando a carteira dos colaboradores. Ele não vai assinar a carteira, ele não está fazendo recolhimento. Então, nesse caso em específico, dessa obra de 106 metros quadrados, a gente está pegando um cara que tem um MEI para poder tirar uma nota fiscal no nome dele, entendeu? Então, vamos lá. Agora, aí, foi bom, então, porque a gente está pegando já um assunto que você vai ver que você vai falar assim, não procede. Tem quase certeza que você já não procede, mas procede. O que acontece para você entender é o seguinte. Primeiro, é pessoa física. Vai ser o responsável pelo CNO. Ok? Tudo que está no nome dele lá, vocês estão só administrando, tudo no nome dele, ele é o responsável pela inscrição daquela obra. Beleza. Agora, só que nós temos um porém. Você já me deu uma informação aí que vai estar subcontratando, vamos chamar, de terceirizado. Eles vão terceirizar. Quando você fala para mim, vai terceirizar o MEI só pode ter um funcionário. Essa obra vai ser feita apenas com ele e o MEI mais um? Só dois que vão... Só somente com ele. Hã?
É cerveja de pedreiro, porque essa é uma obra Só pequena. ele. Então, porque assim, ó, o que nós temos que tomar cuidado, que é até bom para conhecimento de vocês, isso tanto faz para obras menores, tá? Se tiver ali na obrigatoriedade, se não enquadrar nas dispensas ali, de qualquer forma vale para elas, para qualquer outra aí de pessoa física. Nós estamos falando do fator de ajuste. Você já deve estar por dentro dele, tá vendo o pessoal aí fazendo redução de INSS de até 70%, ok? De INSS. Você já deve ter visto no Instagram também, ou não? A história de obra de pessoa física reduzindo o INSS. Não sei se você já viu isso. Na verdade, eu nunca fiz a redução. Não, então, ó, só para você entender. O que vai acontecer? Vai ser, depois você vai procurar no Instagram, você vai ver lá o pessoal. O pessoal tá, 90% tá lá oferecendo este processo para reduzir o INSS de obra de pessoa física. Só vale pessoa física que eu estou falando aqui. O que acontece? Neste caso aí, igual você já falou, ele vai trabalhar com o MEI. Ok, se for só ele e ele mais um colaborador dele, não tem problema nenhum. Só que aí, o que vai acontecer? Essa nota fiscal que você vai pagar para ele, essa nota fiscal ela não vai abater o INSS lá, na pessoa física, do INSS que a pessoa física tem que pagar, não vai abater diretamente. O que vai acontecer? Quando ele está subcontratando aí, ou terceirizando, sendo este MEI, se ele vai levar a turma, o funcionário dele, esse MEI é obrigado a fazer o E-Social dele. Ele tem que fazer o E-Social dele, pegar ali, tem a remuneração da mão de obra daquele colaborador, se ele também estiver na figura de prestador também, não pode ser prolabor, ele tem que estar, apesar que o mês já não vai ter mesmo, mas assim, ele tem que estar na figura de prestador, ele pôr na mão na massa, mais o empregado dele, eles vão estar no E-Social, atrela no CNO aí da pessoa física, que é o responsável. Aquela remuneração que vai ser inserida lá dentro do E-Social, pelo MEI, ela vai cair automaticamente dentro do CERO, aí vai bater. Então, assim, é onde o pessoal já tem que tomar cuidado logo no início da obra, porque para atingir o fator de ajuste, onde vai dar a redução de INSS, mas é o que eu já adianto, depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso, falando, dá um desconto, mas não pode ser os 70%. Eu vou te explicar depois. Agora é o seguinte, caiu a mão de obra, só que tem vários requisitos. Porque o que acontece? Primeiro, requisito, entrega ininterrupta da DCTF Web. Tem que ter a mão de obra desde o primeiro mês da obra, do primeiro mês mais ou menos, porque se a obra começa nesse mês, começa a contar a partir do mês seguinte. Aí, aquela mão de obra tem que ser computada mês a mês até o final da obra. Agora, o que acontece? Quando a pessoa física, se ela terceirizou, vou negociar com eles aí, vou pagar um precinho mais baratinho, não precisa registrar funcionário, vocês não precisam fazer nada. O que vai acontecer ali é que esse responsável pelo senior vai ficar com o INSS todinho para pagar. Do lado de cá e sem redução nenhuma, sem benefício nenhum. Então, às vezes, o que ele está achando que ele está tendo desconto aqui na frente, entendeu? Negociando com aquele empreiteiro, nas condições que eu sei como é que funciona, eu tenho 25 anos de construção civil. Então, eu sei como é que funciona. Então, moral da história, isso acabou. Porque a hora que chegar, que vocês que estão nas partes de administração, quando vocês chegarem e falar, a obra terminou, agora temos que fazer a aferição aqui dessa obra. A hora que você chegar e ver quanto vai dar de INSS e levar essa guia para o dono, ele vai falar, mas que gerenciamento é esse? Entendeu? Então, assim, neste ponto da mão de obra, eu quero frisar bastante pelo seguinte, vamos supor, só para você entender, vamos supor, mesmo vocês na figura de administradores aí, vamos supor que a pessoa física diga o seguinte, olha, eu vou trabalhar com este MEI, mas ele vai levar 2, 3 pessoas com ele. Aí a gente já viu, já entendeu que não pode ter mais posterior a um funcionário. O que vai acontecer? Aí suponhamos, vou trabalhar com autônomo então. Então, vou contratar autônomo, ele vai levar a equipe dele, vai trabalhar lá na minha obra, vai fazer a obra toda, pronto, e eu pago diretamente só para aquele autônomo, só para ele. E ele vai pagar a equipe dele. Aquele autônomo, se isso estiver acontecendo, o autônomo também, para efeito deste processo, ele é um equiparado à empresa. Ele tem que também fazer o E-Social, alocar aqueles colaboradores dele também no E-Social lá, e atrelar no CNO desse responsável da obra, para que aquelas remunerações todinhas virem para cá, para poder abater na hora que for fazer o encerramento aqui
da inscrição, tá entendendo? Porque se acontece bastante também, para você entender, no caso aí com o MEI e o autônomo, é que às vezes a pessoa física, eu vou até tirar vocês do meio da história, que vocês é apenas administrador. Vamos falar assim como se fosse direto a pessoa física lá com o responsável pelo senior, com quem ele está contratando. O que acontece muito aqui no Brasil, e é o que mais está dando confusão. Às vezes a pessoa física vai lá, contratou aí este MEI, então, olha, eu vou pagar aí 15 mil para ele. Vou contratar mais um outro MEI, mais 15 mil. É um exemplo para você entender. Então, o que acontece? Se ele vai, contrata direto cada um destes MEIs, ele tem um contratinho com ele, vai pedir uma nota depois, mesmo que o MEI não emitiu a nota fiscal, mesmo assim, a mão de obra tem que ser inseridas lá no E-Social, mesmo que o MEI vai emitir essa nota fiscal só lá no final da obra. Ele pode fazer isso. O MEI, por exemplo, pode emitir a nota quando terminar a obra, não tem problema nenhum. Não é obrigatório, não precisa ser todo mês. Mas se o contribuinte pedir, eles emitem. Mas se porventura, vou emitir no final da obra, não tem problema. Mas para poder aproveitar aquela remuneração daquele MEI, daqueles períodos, é o que pagou para ele mês a mês. Agora, se paga direto aqui para esse MEI e ele está levando o funcionário dele, aquela pessoa física não pode pegar esse MEI e pôr no E-Social dela diretamente. Você está entendendo? Pelo fato dele ter feito um contrato de terceirização, ele está levando o empregado dele. O que o povo está fazendo aí fora? Tem notas fiscais, às vezes, de MEI aqui, o pessoal me liga, o Brasil inteiro. Olha, eu trabalhei com o MEI aqui, paguei 20 mil, 30 mil para o MEI por empreitada. Quando vai ver ali o que ele pagou, o MEI não ganhou aquilo, ele não ficou com aquele dinheiro todo para ele. Ele foi lá e pagou para mais gente que foi com ele, junto com o funcionário dele. E o que eles estão fazendo aí para poder ir reduzindo esse INSS? Eles estão colocando diretamente no E-Social do responsável pelo senior. E não que seria a pessoa física, seria o cliente. Falando, tá? Que seria o cliente, no caso. Que seria o cliente. Então, o que o pessoal tem que tomar bastante cuidado, ainda mais vocês que estão na situação de administradores, é isso que tem que tomar esse cuidado. Se caso vocês forem contratar, a obra for ser executada por MEI, olha, vai ser só MEI. Beleza, aí vocês têm que saber em primeiro lugar, vai ser só ele ou ele vai levar o funcionário dele? Primeiro é o que vocês já têm que perguntar. Vai ser, aí ele vai falar, vai ser eu que eu vou receber para mim e vou pagar o funcionário. Aí vocês já tem que falar, você tem que fazer o E-Social seu. Esse seu funcionário aí, até mesmo porque também se ele tem um funcionário, teoricamente já tem que estar mesmo registrado, certo? Porque se o MEI tem um funcionário, teoricamente ali, né, vamos supor que ele já deveria, de fato, ter registrado que é funcionário. Aí ele vai ter que pegar apenas, atrelar aquela remuneração, que é a mão de obra, no CNO da pessoa física, que é do seu cliente. Agora, suponhamos que de repente você fala assim, não, vou contratar aqui o José, vou contratar o Joaquim, vou contratar o Mané, vamos supor, tudo individualizado. Vai fazer um contrato com cada um em nome lá da pessoa física responsável pelo senior, tudo individualizado. Aí já muda de figura. Porque aí, nessa situação, quem é o responsável pelo senior que vai fazer o E-Social e vai pôr eles lá, um por um. Você tá entendendo? Então, muda a lógica e é o que o pessoal não tá fazendo isso aí separado. Aí você vai falar, parece maluquice. Não é? Eu tenho as respostas todinhas aqui do próprio Fale Conosco, da Receita Federal. Então, na verdade, é isso que o pessoal tem que tomar bastante cuidado e vale, eu tô te explicando do MEI, o raciocínio é o mesmo que o autônomo. Você tá entendendo? Então, é isso que vocês vão ter que tomar esses cuidados, se vocês vão contratar individualizado o MEI, ou se vai contratar ele, vai pagar para ele, mas se ele vai levar alguém, ele vai ter que fazer o E-Social, alocar a remuneração e atrelar no senior do seu cliente, para as remunerações caírem. Agora, para poder chegar, para atingir aqueles limites do fator de ajuste, eu não sei se você já viu, para obras até 350 metros quadrados tem que ter no mínimo 50% de remuneração de mão de obra, para poder ter aquele desconto de 50% fator de ajuste. Obras acima de 350 metros quadrados, ela tem que atingir pelo menos no mínimo 70% de remuneração de mão de obra.
para que ele consiga lá, supostamente, um descontinho e uma diferença de desconto. Agora, o problema, por isso que eu falei, até é um assunto que ele tem que ser debatido bastante, por isso que é importante as lives, porque tem que ir debatendo várias vezes para vocês entenderem. Porque, assim, não basta apenas pela legislação, está lá na instrução normativa, se você for lá olhar, você vai falar assim, ô Adriana, peraí, aqui está falando mesmo, atinge os limites mínimos, vai ganhar um desconto de 50%. Então, teoricamente, na sua obra, de 106 metros quadrados, abaixo de 350 metros quadrados, teoricamente, você precisaria computar do início da obra até o final apenas, no mínimo, 50% da RMT. Você já sabe o que é o CERO? Você já viu a memória de cálculo do CERO ou ainda não? Não, essa parte de contabilidade. Né? Por isso que é importante. Então, o que acontece? O sistema, o CNO é o cadastro da inscrição, o cadastro da obra. O CERO é que vai fazer os cálculos da contribuição previdenciária da obra. Quando acontecer isso, a própria normativa do CERO, ela determinou isso que eu te falei, os limites mínimos, né? 50 ou 70 de remuneração para atingir o fator de ajuste. Aí a normativa, eu acho que foi infeliz, porque ela vai dizer o seguinte, ó, após atingir os limites mínimos lá, de acordo com a metragem da obra, o CERO despreza o restante de mão de obra que teve. Então, o que o pessoal está vendendo lá no Instagram? Que depois, e tem gente de Campo Belo fazendo isso aqui. Tem um monte de contribuinte que vai se implicar. Aí, o que acontece? Quando atingir o limite, a própria normativa, o legislador disse o seguinte, o CERO desprezará o restante de mão de obra. Então, vamos supor, se a normativa está dizendo aqui que o CERO vai desprezar o que passar dos limites mínimos de remuneração aqui, por que eu vou continuar recolhendo mais INSS, então, para minha obra? E, teoricamente, o raciocínio, estaria correto. Só que eu sou da área tributária há 30 anos, eu só atuo com a área tributária. E eu, 25 na construção civil. Estudei 3 anos para concurso de auditor da Receita. 3 pós-graduações tributárias. Então, eu falei, esse negócio está errado. Não pode estar correto isso aqui. E eu comecei a debater com a Receita Federal. A Receita me respondeu 3 vezes aí, os 3 e-mails. Você tem uma ideia, tanto que esse assunto é importante ainda, mais que vocês estão com obras, está aumentando o tamanho da obra. Aí a Receita me mandou 3 respostas dizendo que eu estou totalmente correta com o meu entendimento. Aí é que eu vou te explicar. Porque o que acontece? Na verdade, eles só falaram, chegou nesse limite de remuneração, teoricamente despreza, e quando ele fala, para o CERO, vai desprezar mesmo. Mas, teoricamente, se a obra continua depois que já atingiu aquele limite mínimo de remuneração para o CERO, se a obra ainda continuar, ainda tiver mão de obra, tem que continuar pagando patronal pelo essencial. Agora, moral da história, mas então, peraí, se eu tenho que continuar pagando essa minha obra, porque, só para você entender, às vezes, para atingir esses limites mínimos que a gente fala 50 ou 70 de remuneração, é porque o CERO, acho que é importante vocês conhecerem esse processo depois, viu? O CERO, na verdade, a gente tem o que a gente chama de RMT. Depois que o CERO faz diversas reduções, tem um monte de coisa lá, reduz área, fator de ajuste, equivalência, área principal, complementar, um monte de coisa. Aí o que ele faz? Quando chega no final, que é a base de cálculo previdenciário, é onde se aplica essa situação do fator de ajuste. Chegou no final, achou a base de cálculo previdenciário, aí é o que a normativa diz, né? Tem que atingir no mínimo 50% dessa RMT, que é remuneração da mão de obra total. Então, se atingiu no mínimo 50 para 350, é isso que eu falei. O CERO fala, despreza o restante da mão de obra que porventura tem. Mas aí é onde entrou a história que eu falei. Diante disso, você deve estar pensando, o que muda então? Muda. Porque talvez para você chegar nesse limite de 50% da remuneração, talvez se você está precisando, um exemplo, 3, 4 funcionários naquela obra para executar a obra, talvez a hora que você tiver executado a obra 3, 4, 5 meses ali, você já pode ter atingido esse limite mínimo. Teoricamente, na cabeça do povo aí fora, eles vão falar, mas para que eu vou pagar, né? Para mais funcionários? Então, eu vou fazer um planejamento. Eu já vou começar a colocar os funcionários desde o início da obra, eu vou colocar só o suficiente para atingir a RMT, que é onde se estão fazendo aí as planilhas dos cálculos do fator de ajuste. Justamente porque, poxa,
A maioria está com 5, 6, 10 funcionários. Mas talvez para atingir esses 2 limites aqui, eles já sabem. Aí faz o planejamento e coloca lá no zero, desde o início, 2, 3 funcionários, que no final da obra vai atingir um fator de ajuste bonitinho. Com isso, o que aconteceu? Eles economizaram ali praticamente 70% do INSS. Mas, de fato, no meu entendimento, e repito, da Receita Federal também, está errado. Então, o que acontece? Se você vai continuar, porque o entendimento é o seguinte, atingir o limite mínimo aqui no zero, teoricamente, se tem mais funcionários, tem mais mão de obra, você tem que pagar o INSS, se for o meio autônomo, o patronal dos 20% de tudo que teve de mão de obra efetivo. Só que uma parte você está pagando para atender o zero e a outra você vai continuar pagando ali pelo E-Social, gerando a DARF e fazendo o pagamento. Aí você vai falar, ué, mas que benefício então que está tendo? Aí o que eu fiz? O assunto está muito debatido. De qualquer forma, eu continuei questionando a Receita Federal. Agora, por último, eu falei na ouvidoria sobre esse assunto, porque 99% do povo brasileiro, dos profissionais, estão reduzindo o INSS a 70%. Aí você vai falar assim, ué, mas só você então, tá praticamente no Brasil, só eu que tenho esse outro entendimento, mas só eu, entre aspas, porque é o entendimento da Receita Federal. Tá entendendo? Então, assim, moral da história, aí, de tanto eu ficar lá em cima da Receita para tentar ver se eles batem o martelo oficial, se vai manter do jeito que está fazendo. Já falei que 99% da população está fazendo desse jeito aí, essa redução. Aí eles mandaram agora, por último, eu abri uma COSIT. Você já viu falar o que é COSIT da Receita Federal? Não. Solução de consulta. Não, né? Não. É bom você entender. A solução de consulta, que a gente chama de COSIT, aí a Receita Federal, as equipes, né, os responsáveis, são obrigados a analisar, é tipo uma interpretação da legislação. Mas são outras equipes lá, setores mais importantes da Receita, que tem que avaliar. Quando eles avaliam e editam a COSIT, eles publicam ela. Ela passa a valer no Brasil inteiro. O que sair de definição nessa COSIT, todos têm que aplicar o que tiver decidido lá, vale para todo mundo. Então, moral da história, já abri a COSIT, está lá, demora um pouquinho até vir esse resultado. Mas o que eu estou querendo explicar com isso é porque, assim, a mão de obra hoje é primordial vocês entenderem essa situação. Quando vocês forem contratar diretamente em nome da pessoa física, se é uma situação. Se vocês forem contratar um terceirizado, a situação é outra, porque é o terceirizado que passa a ser responsável em fazer o E-Social. Aí vocês já não tem tanto aquele controle daquela mão de obra deles. Tá entendendo? A não ser, né, que vocês aí, olha, aí, sabendo disso aqui, vocês vão precisar só pôr em mente. Eu sei que o meu cliente lá, na hora que for finalizar a obra, se essa mão de obra não aparecer para ele lá no zero, não tiver nada, ele vai pagar o cheio pela aferição indireta de INSS sobre o cálculo que o zero fizer de INSS. Com base na metragem da obra, existe um negócio chamado VAL, que eu não sei se você já ouviu falar nisso, que é o índice que atualiza o custo da obra pelo zero. Aí depois lá passa por vários fatores de reduções para depois achar a base de cálculo previdenciário em cima daquele 36,8. É o valor do INSS a pagar. Então, uma obra dessa, 107, a maioria que eu tenho feito aqui, mais ou menos 200 e pouco, está dando em média, não estou nem falando de fator de ajuste, está dando em média uns 20, mais ou menos 20 e poucos mil. Uma dessas, eu não sei se você chegar a fazer uma estimativa, deve estar dando para 106, vai dar aí mais ou menos estilo uns 10, 11 mil mais ou menos. Sem desconto, sem mão de obra. Por isso que tem que tomar esses cuidados. O raciocínio, hoje vocês estão com obra de 106, amanhã vocês podem estar com obra de 500 metros quadrados, obra de 1.000 metros quadrados, prédios, você está entendendo? Olha a diferença que faz. Então, é isso que eu explico para as pessoas, que tem que tomar o cuidado especial é justamente nessa parte inicial da mão de obra. O material, ele não vai impactar, entre aspas, porque ele tem que atender a normativa também. Nota fiscal tem que vir com o endereço da obra, nota de material. Se for notas fiscais terceirizadas, tem que vir com o endereço, o número de CNO, o nome, o endereço da obra. É tudo certinho, tudo atrelado para aquela obra, entendeu? Então, mesmo sendo pessoa física,
A hora que você for executar uma obra para pessoa jurídica, são outros requisitos complementares ainda, além de alguns que eu estou falando. Esse fator de ajuste que eu estou te falando, de isso e aquilo, estou te explicando, direcionando para pessoa física. Pessoa jurídica não tem isso aqui de fator de ajuste, entendeu? A pessoa jurídica, o benefício que ela vai ter ali quando ela executar obras é a contabilidade regular, andar na linha, registrar a mão de obra que vai aproximar aquele valor orçado, que de fato orçou para aquela obra. E tem um monte de história ali, um monte de coisa. Mas eu não sei, assim, se eu acabei fugindo muito, mas eu acho que para vocês essa parte é a mais importante, que é onde mexe no bolso. Entendeu? Mas E essa parte da execução até 69.9, que tem algumas coisas ali que são isentas. Como que funciona? Como é que é? É que deu essa parte ali, eu não vi você falando. A parte 69.9 de obras até 69.9, né? Que é o primeiro imóvel e tal. Mas se você for levar em consideração que o primeiro imóvel, que Minha Casa Minha Vida, você só pode comprar o primeiro imóvel, então todos Minha Casa Minha Vida, ele é isento. Praticamente, por isso que tem que ver lá, mas tem financiamento? Tem financiamento da Caixa? É financiamento da Caixa. Se envolver financiamento da Caixa, eles vão exigir a CND. Porque, assim, é por isso que vocês vão ter que ver, não são todos que vão se enquadrar nessa sistemática. Então, assim, se aquela mão de obra, é que tem mais requisitos, depois teria que até pegar o artigo lá, porque como são muitos requisitos, aí eu não guardei de cabeça. Mas tem vários outros requisitos que eles vão listando, não é só isso, ser apenas uma casa própria, entendeu? Tem vários requisitos lá, tem que atender todos. Aí depois você vai ver, ó, que você pegar a normativa e for olhar, você vai ver isso que eu tô falando. Aí eles falam, mas se for com financiamento da Caixa, se o financiamento, a parte ali, uma parte for para poder pagar mão de obra, entendeu? Mão de obra remunerada, tal, etc. Envolve um monte de coisa. Então, tudo tem que ser ali analisado para ver se, de repente, de fato, enquadraria ali nessa sistemática ou não. Entendeu? Entendi. Mas você olhando lá todos os requisitos, é que eu não lembro de cabeça qual é o artigo que está lá, mas está lá nessa parte, né? Da IN, e a hora que ele fala da parte do enquadramento, né? São duas situações que tem de dispensa lá. Para essa situação, eles até fazem referência, né, para essa situação, e no caso de reforma, quando é pessoa jurídica, vai fazer reforma, e quando eles falam o valor total orçado para aquela reforma, juntando o valor do material, mais o equipamento e tal, não ultrapassar 20 vezes o teto máximo previdenciário, assim se assado, estaria dispensado, nem precisaria da inscrição do CNO. Então tem toda uma história, né? Que tem que ser as duas situações que tem essas previsões aí para dispensa. Então, não quer dizer aquilo que eu falei, né? Não quer dizer porque uma obra vai ter menos de 70 metros quadrados que todas vão se enquadrar ali na regra geral, entendeu? Entendi. O interessante, na verdade, é fazer uma análise antes de começar a obra, né? Porque, na realidade, essas obras, ela tem esse processo de 4 meses antecipado antes de iniciar uma execução. Então, dá tempo de fazer todo o levantamento de informação. Porque o cliente em si, ele teria que estar, então, registrando a carteira desse pessoal, por exemplo. Mas é aquilo que eu te falei, registrando, entre aspas, porque aí vai depender do que vocês vão negociar. Se for terceirizar o MEI, ele vai dar uma nota fiscal, está terceirizando ele está levando mão de obra com ele, é ele que tem que fazer o E-Social lá. Agora, está contratando só um MEI, não estou falando que tem que ser só um, estou falando, está contratando o MEI diretamente. Contratei 2, 3 MEI, que não interessa. Mas eu fiz um contrato com ele, eu paguei direto para cada MEI, tem um contratinho com cada um me dá uma notinha depois, mesmo que a nota não vai interessar tanto para efeito de lançar mensalmente, porque o que lança para efeito de remuneração de mão de obra do E-Social é o que pagou, é o valor que pagou no mês para ele. As notas, de repente, é o que eu falei, mas agora já, um exemplo, tem uma obra passada, já terminou, agora que eu estou descobrindo que eu podia ter usado a remuneração de MEI para me dar um desconto, fator de ajuste, eu posso atualizar o passado agora? Pode, só que tem que ser atendido aí a vários requisitos, tem que ir lá avaliar, ver se contratou, pagou direto para o MEI, ou se contratou no MEI, ele que pagou os outros lá, aí teoricamente ele não fez o E-Social, estou falando de obras passadas, né? Mas para as de vocês, para as
futuras, isso tem que observar, essa contratação. Vai contratar ele direto? Vocês vão saber quantos vai precisar. Se vai ser ele mais um, ou se vai ser só ele mesmo, aquele valor é dele. Lembrando que o MEI só pode faturar 81 mil no ano, né? Por enquanto. Então, assim, será que ele presta serviço também só para um? Às vezes, muitos MEIs não gostam de emitir a nota. Aí tem o autônomo também. Às vezes, o autônomo então nem se fala. Porque a maioria ainda recebe outros benefícios do governo, né? Aí, às vezes, não quer nem sonhar. Imagina, aí você, de repente, fala assim, eu vou trabalhar com autônomo só. Vou contratar uns 2, 3 para uma outra obra que eu vou fazer aqui. Aí você vai lá, o autônomo negocia com um deles só e paga só para um e ele que vai levar a outra turma dele. Você concorda que esse dinheiro que está pagando para esse único autônomo está ficando com ele? Teoricamente, ele vai estar pagando para os demais que ele levou para trabalhar com ele. Mas para efeito do imposto de renda na Receita Federal, ele está encrencado, porque para a Receita é como se ele tivesse trabalhado e recebido aquele valor ele mesmo. Aí ainda envolve imposto de renda, mais um monte de coisa. Por isso que a maioria de autônomos aí não gosta que registre. E eu sei disso porque, como eu atendo gente do Brasil inteiro, aí o pessoal fala, Adriana, aqui para os nossos lados, principalmente para o fim do mundo. Pessoal, Adriana, você não tem ideia, aqui ninguém quer deixar registrar, não. Nem MEI, nem autônomo, tal, não aceita. E é tudo assim. Até porque se eles assinarem, por exemplo, o pessoal tirar nota, etc., eles vão ter que embutir esse valor da nota lá na prestação de serviço e ela acaba saindo do mercado. Né? Não, mas depende, né? Porque esses 20% patronal que a gente está falando que tem que ser pago, não é descontado deles. É um custo do contratante. Entendeu? Não é eles que vão ser descontados deles. Muita gente, às vezes, fala assim, vou trabalhar com autônomo, tem que descontar lá os 11% do autônomo e os 20%. O autônomo, quando ele é contratado por pessoa física, para executar a obra de pessoa física, o autônomo só tem o pagamento dos 20% patronal, mas é um custo do contratante. O contratante já tem que pôr isso aí no preço. Agora, pessoa jurídica vai trabalhar, vai contratar autônomo, aí é outra história. Vai ter que analisar o salário, talvez vai ter retenção do INSS, é os 20% patronal, continua sendo o custo da jurídica, mas aí já faz uma retenção do INSS do autônomo, pode ser que dependendo tem tabela progressiva, dependendo tem ISS. Então, cada situação, né, cada caso é um caso. Então, por isso que tem que avaliar bastante. Agora eu vou te contar o que o pessoal está fazendo no caso do fator de ajuste. Muita gente está descobrindo o assunto, ainda mais o povo lá no Instagram, que está oferecendo os milagres da vida. O que está acontecendo? Estão indo atrás do MEI, do autônomo, para poder tentar atualizar o passado, porque pode atualizar o passado? Pode. Atualizar, vai pegar toda aquela mão de obra que pagou no decorrer da obra, vai pôr no E-Social, vai atualizar até o presente momento, vai pagar a multa, não tem problema nenhum. Às vezes ainda vale a pena, tal. O que o pessoal está fazendo? Você acha que eles estão indo lá fazendo um E-Social mês a mês do passado? Nada disso, estão indo atrás do MEI, falou, eu te paguei tanto aí no período da obra que você executou para mim, tanto, 50 mil ou 60 no total, emite uma nota para mim aí que eu tô precisando. Vai lá, faz um E-Social só de um mês. Põe aquela remuneração, naquele total daquela nota no mês, vai atingir um fator de ajuste normalmente. Isso tá errado. Entendeu? Então, assim, aí com isso vai lá, eles reduzem esse INSS. Às vezes, o que pagou é até muito superior do que precisa para poder atingir o fator de ajuste. Eles ainda quebram a nota, pega de repente só a metade daquela nota do que eles pagaram de fato e põe lá, ainda atinge o fator social no fator de ajuste, entregando um único E-Social e o cliente está feliz rindo até o canto. Só que é o que eu falei, pelo meu entendimento, e até então pelo entendimento da Receita, a não sei que agora que eles vão avaliar se vier outro entendimento. Mas por enquanto, tá errado. Entendeu? Não pode fazer isso, né? Então, mesmo vocês que vão trabalhar, se atentem a isso para ficar atrás. Contratei o MEI, Adriana, beleza? Mesmo, não precisa ficar obrigando a te dar nota todo mês. Não tem problema, pode te dar nota a cada 3 meses, o final da empreitada, não tem problema nenhum. Mas o que você precisa tributar aquela remuneração naquele mês que você pagou para ele. É o valor que você pagou. Tem que estar no E-Social, atrelado no CNO de quem é o responsável,
Para todo mês já vai caindo. Aí vocês têm como já ir olhando, inclusive. Porque se vocês contratar ele, tá levando lá e a responsabilidade por fazer o E-Social vai ficar com ele, depois vocês têm como mensalmente, entrando dentro do zero, do seu cliente aí, que vocês estão administrando, vocês têm como todos os meses, a hora que passar o dia 15, que é o prazo que eles têm para entregar as obrigações, vocês podem ir lá e verificar se caiu a remuneração lá, o INSS, a remuneração da mão de obra. Entendeu? Dá para vocês ir acompanhando o início da obra até o final. Ver quanto está vindo de crédito, como é que está indo, quanto está dando. Entendi. E nesse caso, essas obras menores, mesmo sendo obras menores, pela remuneração, você tem que pagar para a pessoa que vai fazer esse serviço. Compensa pedir o fator de reajuste? Então, é isso que eu estou falando. O fator de ajuste, eu falei para o pessoal, para você ter uma ideia, eu estou cuidando deste assunto de regularização de obras, não sei se a Poliana te falou, desde quando ele surgiu, desde 1º de junho de 2021. Então, eu palestrei curso para o Sinduscom 2020 até agora, 2024. E agora eu falei que esse ano eu não podia seguir por causa dos cursos que eu estou vendendo. Mas, assim, eu palestrei 3 vezes esse curso. Então, assim que saiu esse novo modelo de regularizar obras, eu estava lá palestrando outros cursos. Eu tive que engolir esse assunto. Então, desde aquela época que eu já tinha analisado esse processo, eu falei, tá errado esse negócio de fator de ajuste. Eu faço aferições no Brasil inteiro, dou treinamento para construtora no Brasil inteiro, mas eu não fiz um fator de ajuste para você ter uma ideia. Faço aferições no Brasil inteiro, mas eu não fiz um fator de ajuste. Eu falei, enquanto eu não tiver a resposta da Receita Federal, eu não faço. Por quê? Eu vou complicar a vida dos meus clientes se um dia a Receita Federal começar a notificar todo mundo. Entendi. Porque ela vai atrás buscar, pode desclassificar esse fator de ajuste, pode cobrar a diferença, dependendo, pode aplicar a multa de 225% em cima da diferença, pagar de INSS, e às vezes os clientes não estão nem sabendo que estão incorrendo. Por quê? Você entender, depois que a gente faz esse processo da aferição e tira a CND, a Receita Federal ela tem até 5 anos de prazo para poder averiguar se aquela aferição foi feita corretamente. Então, não é o fato de ter terminado a obra, tirei a certidão, que já resolveu o problema. Não, o problema começa a partir dali, durante 5 anos. É o prazo que a Receita tem para averiguar. Ela vai averiguar. Se ela vê que está errado, não está batendo, se o entendimento for outro desse negócio, estou falando de fator de ajuste, mas vale para as pessoas jurídicas também, viu? O raciocínio, estou falando assim, em relação aos 5 anos, para avaliar as aferições, é para geral. Agora, é isso que o pessoal precisa ter esse certo cuidado, então, né? Para poder aí não ter esse perigo de futuramente vir a ser aí, então, a notificados. Agora... Então, nesse caso, Adriano, então nem compensa, então, por enquanto eles não fizerem essa reavaliação aí dessa parte, entrar com esse fator de ajuste, então. A própria pessoa está correndo um grande risco de ser multada. Então, é mais fácil ela pagar o valor bruto, porque ela pode acontecer dela pagar muito mais se a casa for atuada. Então, só que nós ainda temos outro porém no meio da história. O problema é que talvez você precisasse perguntar tanta coisa, mas depois a gente pode marcar outras lives, tá? Não tem problema para a gente poder esclarecer, é importante isso. Mas esse assunto aqui é o mais importante, que é essa parte da mão de obra. Porque, assim, o que pode acontecer? Não é que não vai ser importante. O que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. A pessoa física, desde outubro de 2021, ela é obrigada a apresentar o E-Social. Desde outubro de 2021. Então, o que muitos estão fazendo? Adriana, mas então tá, se eu não quiser correr o risco, vocês não podem esquecer o que eu estou falando aqui. 99% do Brasil estão reduzindo sim o INSS, está dando essa redução gigantesca, sim. Agora, mas com base nesse entendimento que está na normativa. Agora, é o que eu falei, por enquanto sou eu, mais uns 3 que já me ligaram, que entendem da mesma forma, a Receita Federal. Agora, é
é uma decisão que vocês têm que tomar junto com o cliente. E perguntar para ele, falou, olha, a situação é assim, está todo mundo fazendo desse jeito. Mas pode ser que, no período de 5 anos, venha dar alguma anulação lá na frente. Mas talvez, por outro lado, como eu falei, como a Receita ainda, né, a gente está nesse negócio de debater isso, pode ser que também venha outro entendimento e mantenha o que o povo está fazendo, já que todo mundo está fazendo igual, aí de repente quem não fez também ficou no prejuízo. Tá vendo a situação? É complicado. Então, igual no meu curso lá, da Hotmart, lá dentro do meu curso como, eu fiz o passo a passo, eu ensino lá o pessoal a lançar o e-mail social, transmitir DCTF, gerar DARF, atualizar o passado, fazer tudo certinho, os e-mails da Receita, eu quero te explicar isso para falar o seguinte, eu ensino tudo, só que eu fiz 5 planilhas de estudo de cálculo. Eu fiz 4 ali para mostrar o que está sendo feito aqui fora, como que o povo acha esse fator de ajuste. Tá lá, 4 planilhas. Mas eu fiz a última planilha, que é a minha, o meu estudo de caso, dizendo, ó, esse último aqui deveria ser feito com o meu entendimento da Receita, é esse aqui. Agora, os 99% da população está fazendo igual. Mas a pessoa só precisa ter esses 2 entendimentos para tomar a decisão, poxa. Né? Porque se 99 está fazendo de uma forma, e às vezes o contribuinte vai falar, eu vou preferir correr o risco. Então, é aquilo que eu falei, o que muda é que ao invés, se a obra precisasse de 3, 4 funcionários, teoricamente, se for seguir o que está todo mundo fazendo, talvez precise só de mão de obra de 2. Teoricamente, talvez não precisaria estar tributando sobre aquela quantidade toda que teve ali de mão de obra lá, entendeu? Só que assim, aí, ó, pô, vai chegando, o povo deve estar caladinho, não, tem um monte de gente aqui. Mas é assim, viu? Não, o negócio não é fácil, não é simples, não. Mas é só tomar esses cuidados nessa parte, saber como que vocês vão estar contratando aí. Legal, né? legal. Se tiver mão de obra, nadinha. Ah, foi bom ter falado aí que eu esqueci do mais importante. Eu estava falando da obrigatoriedade a partir de outubro de 2021. Apareceu o barulho aí? Um barulhão alto ou não? Vocês ouviram um barulho aí? Não. Não. Ah, que bom. Então tá cortando os barulhos. Passou, fez um barulhão agora por aqui. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é igual você falou, então talvez não valha a pena o fator de ajuste. Vamos pensar, talvez não vai querer correr o risco. Vou deixar para pagar no final da obra, então. Na hora que a obra acabar, vou lá, gero, céu. O que der lá é o que eu vou gerar e vou pagar. Ou também não. Então, em momento algum, a legislação dispensou de entregar as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas desde o início da obra. Então, isso tudo que eu estou te falando aqui, eu tenho as respostas todinhas da Receita Federal. Eu acho que eu sou a que mais questiona a Receita. Eu tenho uns 3.000 questionamentos na Receita Federal, CNO, série e social. Então, assim, é o que eu peguei e perguntei. Falei, tá bom, mas então se o contribuinte optar, já que não tem a decisão, ele, às vezes, para ele, então, vai ser viável deixar e pagar o INSS no final da obra. Aí eles já responderam também, não pode. Porque, em momento algum, está dispensado as obrigações acessórias. Desde o início da obra até o final, tem que cumprir. A obra, eles já sabem, a obra não se faz sozinha. É igual, tem aquelas situações, às vezes, tem umas situações de dispensa, né? Como é que eu posso falar aí? Tem umas, não estou nem falando daquelas 2 que eu te expliquei. Tem mais umas outras situações de obras de... Fugiu o nome agora. Tem umas situações de mutirão, igual obras de mutirão, por exemplo. Ali não tem, é dispensado, não vai ter uma tributação, por exemplo, né, de um INSS. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, eles não dispensam nenhum outro tipo de mão de obra. Então é igual eles falaram, não pode, tem que apresentar desde o início. Não se faz uma obra sozinha, a não ser os mutirões que vão estar dispensados, não vai ter remuneração, mas pelo CERO, pelas normativas, subentende que é claro que teve uma remuneração de mão de obra ali. Teve um caso aqui, para você entender, eu não lembro de onde é a pessoa agora, ela falou, olha, quem fez a obra foi eu, meu irmão e meu pai.
Aí uma obra de 430 metros, pra você ter uma ideia, gigantesca. Aí, só que a mulher é mulher, é a filha, o irmão e o outro. Aí quando eles vieram me perguntando por quê, eles queriam tentar dar um chapéuzinho na receita. Como se diz, nós mesmos fizemos, então não teve pagamento de remuneração de mão de obra. Entendeu? Mas de verdade, aí eu fui brincando com ele. Eu falei, tá, eu vou fazer o papel de auditor aqui. Você não trabalha não? Entendeu? Como é que você construiu a sua casa? Você não trabalha não? A sua irmã, mulher, ela foi lá, pôs a mão na massa também, entendeu? Foi lá, construiu. O seu pai, quantos anos tem seu pai? Né? Aposentado, velho. Quer dizer, uma casa de 400 metros quadrados. Então, é porque onde vão vendo ali, às vezes fala, poxa, tem situações dispensas, às vezes eu vou lá e falo que eu que fiz, não teve pagamento de remuneração, mas de fato teve. Foi um monte de pessoas, só que não registrou, entendeu? Mas eles pagaram. Aí eu falei, cadê o Pix? Cadê o pagamento que vocês fizeram para aquela turminha que foi aí? Vocês querem falar que foram vocês, achando que vai conseguir não precisar pagar INSS. Uma obra de 400 metros quadrados é 40, 35, 40 mil de INSS. Aí veio a resposta da Receita Federal, que eu fiz questão, que eles queriam que eu consultasse. Eu fui lá, consultei. Receita, foi a irmã, o irmão, mas assim, eu fiquei até com vergonha de fazer a pergunta. O irmão, a irmã e o pai que fizeram a construção. E eles estão entendendo pelas normativas aqui que, neste caso, não tem remuneração de obra, mão de obra paga. Que aí eles não precisariam tributar o INSS. Aí a Receita me respondeu. Falou assim, nananina não. Aí vai pela presunção. Se não tem a mão de obra, vai se presumir que esses receberam. E aí é onde não adiantou nada que eles queriam fazer para ser eximida a parte do INSS. Entendeu? É só mesmo, só dispensado para se enquadrar naqueles requisitos, caso contrário. Entendi. Mas é isso, Thales. Assustou, hein? Não assusta, não. É só. Na realidade, é igualzinho a gente tenta, né? É um assunto que realmente você tem que contratar um especialista, até porque em todo setor você contrata, né? Então, assim, igualzinho a gente fala, né? A gente que é gestor, a gente não faz nada sem os prestadores de serviço, né? Você contrata o engenheiro, você contrata o topógrafo, você contrata, né, especialista na parte de designer. Então, assim, acaba que você não entra tanto em detalhe, né? Porque já vem da... Exemplo, quando você vai no contador, o contador ele não vai te explicar assim o que ele está fazendo, até porque é o serviço dele, né? Então, assim, o cara não vai te explicar o passo a passo do negócio. Ele vai fazer o negócio e vai te dar o resultado. Mesma coisa quando o engenheiro faz um projeto arquitetônico, ele vai sentar em frente ao AutoCAD ali, ou outro programa que ele usa, no BIM, né, para fazer o projeto. Né? Ele não vai te explicar, eu passei uma linha aqui e tal. Então, assim, é um assunto que muitas vezes não é abordado nem dentro do escopo da obra. Da contratação, né? E depois vocês ficam em más lençóis. Como administrador. Teve o problema é que o tempo não dá para esticar muito, né? Que live muito longa é complicado, mas assim, depois a gente marca outros encontros, pode vir participar quantas vezes quiser, para ir tirando as dúvidas aí. Porque o que acontece, assim, teve uma outra equipe, acho que era de Alphaville ou Barueri. Eles também administraram uma obra. Só que imagina, acho que foi de Alphaville mesmo, que era de milhões a obra lá. Eles administraram todinho o processo da obra. Só que ali eles não se atentaram a essa parte toda da mão de obra. E era para uma pessoa física. Quando chegou no final, como não registrar nada, não tinha mão de obra, porque é o que eu falo, né? A maioria não registra ninguém, e aqui elas conversam mesmo que eles próprios não aceitam, os próprios autônomos não aceitam, o MEI sabe que ele é limitado a um funcionário. Então, diante disso, né, moral da história, quando ele vai, eles estavam desesperados porque o dono da casa, assim que construiu, vendeu a mansão. Precisava da certidão, averbar correndo lá no cartório o imóvel. Era um negócio de milhões. Aí vai atrás aí os administradores lá, correndo atrás para resolver a CND, quando vai gerar a CND lá, 267 mil de INSS para pagar. Acho que era 267 mil. O dono nem sonhava que ele tinha que pagar isso. Maior estresse. Não, porque está errado, aí queria já ir atrás da mão de obra, buscar para tentar diminuir, não sei o quê, mas o cara estava com prazo, porque senão ia perder, foi uma confusão danada.
E aí eu fiquei com dó até do cara, porque ele que me procurou, né, o administrador lá. Eu fiquei com dó dele. Adriana, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver isso. Eu falei, mas como? Eu falei, não tem muito o que fazer. O que dá é atualizar o passado, dá para fazer. Mas pelo menos assim, tem que saber quem são eles, precisa de dados, tem que preencher lá no E-Social, tem que fazer esse retroativo, tem que fazer aquilo. E o negócio era para ontem. Tiver que parcelar a dívida. Mas imagina coisa que o dono não sabia, que ia ficar com esse prejuízo lá no final depois. Deve ter quase matado eles aí depois. Esse mercado imobiliário, ele é bem... Na verdade, tem muita informação jurídica que muita gente não sabe, né? Porque na maioria das vezes o corretor já entra de paraquedas e já não sabe, ele só sabe abrir a porta do imóvel, né? Tem parte de ganho de capital também, que muita gente não conhece sobre isso, né? Quando você constrói, depois vai vender e tal, ou até mesmo o imóvel pronto. Mas isso aí é cultura, né? Ontem a gente estava tendo até uma mentoria com um cara que hoje está morando em Orlando, ele tem uma imobiliária em Itapema. Ele está falando que lá em Orlando, né, para poder ser corretor, é totalmente diferente. Então, assim, é cultural. Eu acho que isso aí é muito cultural, dessa desinformação dos profissionais de várias áreas, na realidade. Né? É complicado esse negócio. O analfabetismo dos profissionais é muito grande. O cara, ele tira ali o CRES, por exemplo, ele acha que é só mostrar a casa e vender, mas lá na ponta tem muito mais burocrático, né? Então, assim, mudar a realidade hoje é muito difícil. Às vezes a pessoa ela não vai conseguir mudar a realidade do negócio, né? E, assim, você tem que se adaptar, né? Porque como é que você para? Mas nesse caso aí, o pessoal, obrigatoriamente, eles estão tendo, aos trancos e barrancos, devido às tempestades, eles estão tendo que rever o posicionamento deles. Igual a gente está falando aí, de atualizar o passado. Dá para atualizar o passado, pegar o que pagou de fato por aquele autônomo, ir lá colocar, atualizar? Dá para fazer? Dá. Igual, só que está acontecendo em muitos casos aí. Tinha um dos autônomos, que eu não sei quem foi que atualizou aí, não sei que lugar agora, foi lá, pegou os autônomos, atualizou o E-Social sem ele saber, pôs tudo lá no E-Social, atualizou, pegou o fator de ajuste, tudo belezinha. Por que ele não quis, na época, lá, ele deve ter negociado com o patrão dele, na época, ele estava recebendo lá um auxílio, na época. A Receita Federal só mandou a cartinha para casa do autônomo lá, mandando devolver tudo que tinha recebido. Por quê? Porque alguém foi lá e falou que, de fato, ele estava trabalhando, pois ele no E-Social, o próprio patrão, sem querer, entregou ele para a Receita Federal. Entendeu? Como é que ele está recebendo outro negócio se ele estava trabalhando lá? Então, assim, e muita gente está fazendo isso, está correndo atrás, porque está tentando agora atrás desses descontos milagrosos, e sabe que pode fazer o passado, vai pôr essa multidão desses coitados tudo agora, eles mesmos vão entregar, eles tudo vai receber. O outro estava recebendo auxílio, cortou o auxílio do cara, auxílio doença. Colocaram o cara lá e estava recebendo auxílio doença, esse acho que era do Belém, parece. Aí cruzou, né, na Receita, CPF. E muitas vezes o cara não consegue custear nada, nem com auxílio doença, nem mais o salário, né? É complicado esse negócio. Não, é uma mão de duas vias, na verdade, né? Se você for olhar assim, todo setor, na verdade. Tanto que, eu recebo vários clientes aqui que na carteira recebem um salário, mas recebe por fora pelo patrão não pagar o imposto. Então, assim, não é só na construção civil. Em todos os lugares a gente vai bater de frente com essa parte de sonegação de imposto, né? Mas eu acho o problema, Thales, eu acho assim, o que falta no nosso país, aí a gente acaba entrando numa outra área, que acho que nem é o caso, mas assim, o Brasil, eu sou tributarista há mais de 30 anos. Então, assim, eu conheço todas as legislações e todos os tributos. Então, moral da história, é o país que mais arrecada tributos, é o Brasil. Sim. E vai arrecadar mais ainda agora, com a reforma tributária. O povo não tem nem noção, eu já sei exatamente, tem um monte aí que vai pagar o dobro do que nem pagava, outros vão ter um benefício aí dependendo, que não tinha, tal, etc. Mas assim, o que eu quero dizer é que se o dinheiro todo que fosse arrecadado pelo menos fosse aplicado, de fato, se o Brasil fosse um país bem, né, honesto, decente, tudo certinho, se tivesse aqui uma UPA decente em todos os lugares, eu até acho que seria até justo, vamos pensar assim,
Mas realmente o que está triste é a confusão que a gente vê no nosso Brasil há anos e o povo sendo obrigado a ter que pagar de qualquer forma aí esse calhamaço de imposto e não tem a destinação, tá indo tudo para outro buraco, pro ralo. Isso que é revoltante, né? Com certeza. O que o empresário hoje tem que fazer é estar resguardado em relação a isso. Por exemplo, a normativa até então tá com a legislação dessa forma. Aconteceu alguma atuação, é arrumar um advogado para poder entrar contra um embasado na normativa atual, por exemplo. Eu acho que sim. Tem algumas coisas que a área jurídica pode ser que consiga ainda reverter, né? Porque muitas vezes também o pessoal de prestador de serviço nesse setor, ele já tem uma carência de informação. Ele já tem uma carência de informação e já tem uma carência também de grana também, né? Então, assim, é muito complicado. Na verdade, é um assunto muito complexo de lidar, de apontamento. Para você ter uma ideia, aqui de Belo Horizonte até foi o caso. O sistema aí do Cero, o CNO e do Cero, o que você colocar dentro dele, ele vai aceitar. Tudo que você inserir dentro de informações lá dentro desses dois aplicativos, vai aceitar. Fizeram lá, mas no caso dele, acho que foi bem intencional, ele fala que não foi, mas tudo indica que foi. O valor do INSS que ele tinha que pagar era 69 mil. E ele foi lá, tentou dar uma burladinha lá, burlada, moral da história. A Receita Federal foi lá, fez de ofício a apuração do INSS dele, da obra. Além dela apurar de ofício, ela foi lá, mandou bala, 225% de multa. O valor do INSS dele, se ele tivesse feito correto, mais ou menos ali, era 69 mil pelo corte da obra. Ele mandou para mim, ele estava desesperado, mandou a intimação da Receita e o DARF, 298 mil para pagar. Ele estava atrás, desesperado, de um advogado tributarista para conseguir derrubar aquela multa. Eu falei assim, não, eu sou contadora, tributarista, sim, assado, mas sou da área há muitos anos, trabalho com a Receita Federal já há muitos anos, porque a minha profissão mesmo é processos, né, de restituição de crédito de INSS de construção civil. Mas assim, aí eu falei para ele, falei, meu filho, tá na lei, tá na legislação, vai ser difícil eu conseguir derrubar essa multa. Entendeu? Eu falei, por que você foi fazer isso, né? Eu devia ter tentado, ter feito certo. Na verdade, ele mentiu, né? A obra era pessoa jurídica, na verdade. Ele marcou que tinha contabilidade regular, porque se você marca lá no Cero que tem contabilidade regular, que essa só vale para jurídica, o sistema, ele faz o cálculo inteiro das contribuições previdenciárias. Ele tributa, ele abate os créditos que teve, faz tudo. Mas no final, na hora de transmitir a declaração, que é a DCTF de aferição, ele sai zerado. Não paga nada de INSS. Só que aí ele fez, porque ele está vendo o povo falar que aí na contabilidade regular sai zerado, ele foi lá e fez, moral da história. A Receita, claro, na hora já cruzou com as demais obrigações acessórias dele, da PJ, não tinha informação nenhuma. Como é que é fato que tem contabilidade regular se ele não declarou nada? Entendeu? Então, ou seja, é onde eu falo, o povo tem que, pelo menos, entender um pouco do processo, conhecer para fazer já sabendo das consequências, se não ser pego de surpresa. Pelo visto foi. Entendeu? Mas é onde eu falo, e não adianta. O fisco, quanto mais dinheiro você acha? Pensa, é o que eu falo pro pessoal. Pensa do jeito que o governo está, se o governo ia dar desconto de 70% no INSS. Ai, nunca. Mas é onde está aí essa margem, né, dessa má interpretação até agora. Todos estão fazendo. Eu não vou fazer, beleza? Então, acho que seria isso, né? Tem mais alguma dúvida? Olha lá, falamos uma hora. Não, é que não, na verdade, é igual a gente fala, né? É um assunto bem técnico, um assunto mais complexo, então, até para entendimento é um pouco mais difícil, né, Adriana? É um negócio bem complexo, é um negócio que você não vai aprender da noite pro dia, né? Não vai. Mas é um assunto que você falou, tá vindo para o mercado, tem que familiarizar, não adianta. Tem que entender, né? Tem que entender para se resguardar e resguardar o cliente, né? Também, né? Porque a maioria, né, os clientes não sabem, nem tem
tem o porquê de saber de tudo isso. Imagina, o cliente tem que entender tudo isso que a gente está conversando, isso porque é um pedacinho só do assunto. Imagina, ele tem que entender tudo isso, cada um vai construir. Tá? Não. Por isso que tem que ter os profissionais para auxiliar eles, mas os profissionais têm que entender, tentar pelo menos explicar para eles, ó, a situação é desse jeito e tem desse jeito. Decisão é sua. O senhor decide. Conta aí. Thales, então, ó, muito obrigada. Eu agradeço. Conhecê-lo, né? Por isso que eu confundi no início, porque na minha cabeça a Poliana, ela tinha me falado, eu acho que tem um outro engenheiro, eu achei que era um engenheiro. E como é a primeira live que eu tô fazendo esse ano agora, né, assim, ao vivo aqui, né, no YouTube, e como convidado, então até no início aí, até eu que perdidinha. Mas eu acho que isso é legal, né, Ló? Tem muita gente aqui com a gente, depois ainda fica a live aí, né, disponível, ela fica no YouTube, e isso é importante. Então, agradeço aí, quando quiser participar, quando você tiver dúvida, Adriana, eu tô com várias dúvidas aqui, vamos fazer de novo lá, vamos embora. Vamos, eu agradeço pelo convite, eu estou à disposição para futuros lives, viu? Tá bom, espero ter esclarecido um pouquinho aí, mas qualquer dúvida pode falar com a gente aí também. Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Até mais, tchau. Deu certo. E depois, eu vou pedir depois a gente tem que editar aqui tudo, ajeitar aqui. Eu vou pedir para a Paula, manda o link para você. Aí você guarda aí para você estudar depois de novo. Tá bom. Obrigado. Obrigada, tchau. Não. Só ver aqui o meu mouse. Peraí. Vamos lá. Para vocês, pessoal, boa noite. E aí, Orisvan Brandão, boa noite, Orisvan. Você estava aí prestando atenção também? Entendeu tudo aí o que eu falei de novo? Olha isso, em 21h17. Eu tô mortinha aqui, gente. Cansada que vocês não têm ideia. Obrigada, pessoal. Vocês ficaram aí, né? Só ouvindo, só de bituca, né? Um abraço, boa noite. Daqui, próxima semana é carnaval. Aí não vai ter a live de quarta-feira. Que agora, toda quarta, nós vamos ter aí. Vou tentar manter um convidado pra gente conversar, né? Então, agora, passando o carnaval, depois lá na outra, a gente se encontra aqui novamente. Grande abraço, obrigada. Boa noite.